Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai explorar um mundo fascinante da arte digital da linguagem, através das lentes do livro Grammarlepsi, Essays on Digital Language Art, de John Cayley. Imagine um mundo onde as palavras, em vez de ficarem presas na página, dançam nas telas, se transformando, evoluindo diante dos nossos olhos. É essa a beleza da arte digital da linguagem. Ela rompe com as amarras da literatura tradicional e abraça as possibilidades dinâmicas da tecnologia. E que ele chama esse fenômeno de gramalepsia, um termo que já representa essa ruptura de significado. Gramalepsia, nossa, parece um pouco intimidador. Me lembra até um tipo de ataque epilético literário. Mas o que Cayley quer dizer com isso? Calma, calma, não é tão assustador quanto parece. Gramalepsia é como aquele momento, quando você subitamente compreende o significado de algo. Cayley usa esse termo para destacar um instante, o instante em que um gesto se torna a linguagem. Uma transição que muitas vezes a gente ignora. Por exemplo, a linguagem de sinais. Ela emerge de gestos, né? Ah, entendi. É como quando um bebê, quando balbucia um bebê, de repente vê a mamãe e o papai. É incrível como o significado surge do que parecem ser só sons aleatórios. Mas e aí? Como a mídia digital entra nesse processo? A sacada de Cayley é que as mídias digitais não são só ferramentas para apresentar a linguagem, elas influenciam como e quando essa gramalepsia acontece, moldam a própria experiência da leitura. E aí que a coisa fica interessante. Cayley demonstra a paixão contagiante pelo potencial artístico da codificação. Ele vê o código como uma forma de criar obras dinâmicas, em constante mutação, que desafiam a nossa própria noção do que pode ser um texto. Exatamente. Ele traça paralelos com grupos como o Lipo, poetas experimentais que usavam restrições, algoritmos para criar obras inovadoras. Cayley é fascinado pela interação entre código e linguagem, expandindo os limites de ambos, e ele coloca isso em prática, de maneiras fascinantes. Sim. Me fale mais sobre as primeiras obras dele. Wineflying, por exemplo, que usa código para gerar poemas em constante mutação, com múltiplas linhas de leitura. Imagine um poema onde as palavras se rearranjam a cada vez que você o visualiza, ou onde letras em negrito criam padrões visuais inesperados. Em Intrasnet, Cayley usa código para criar um relógio digital que marca o tempo com palavras. Impressionante como ele funde o visual e o linguístico. Mas Cayley não só celebra as possibilidades, ele também tece críticas. Ele se mostra cauteloso com a arte digital que se perde no virtuosismo técnico, da codificação, sabe? Esquecendo da expressão artística. É como um chefe que se gaba dos ingredientes, mas não serve um prato saboroso. A ênfase deve estar na arte, não apenas na habilidade técnica. Concordo. Mas ele reconhece o valor de artistas como Gene Rosenberg, cujas obras integram código e significado de forma magistral. Sim, nas obras de Rosenberg, o leitor precisa interagir com o código, manipulando o mouse, o teclado para ter a experiência completa. O código não é só ferramenta, mas parte essencial da arte. E o que tudo isso significa pra gente, como leitores. Ou seria melhor dizer experienciadores, nesse contexto. Cayley nos convida a ir além da página impressa e abraçar a natureza dinâmica e interativa da arte digital da linguagem. Ele nos desafia a considerar como essas novas formas de literatura, ou talvez arte da linguagem, seja um termo mais adequado, transformam a nossa compreensão da própria linguagem. Ele nos leva a questionar o que acontece quando o código e o texto se tornam inseparáveis. O código pode ser considerado arte, e à medida que nos aprofundamos em ambientes imersivos, como a realidade virtual, como a nossa compreensão da linguagem muda, onde ela existe, como é percebida. Questões fascinantes, né? E essa é só a ponta do iceberg. Cayley vislumbra um futuro onde a linguagem está em constante evolução, adaptando-se às novas paisagens digitais, desafiando as nossas noções de autoria, de criação. Que legal! Estou ansioso para ver onde esse mergulho profundo vai nos levar. Mas antes de prosseguir, acho que valeria a pena a gente explorar um pouco mais a fundo o conceito de gramalepsia. Você poderia nos guiar por essa ideia um pouco mais a fundo? Com prazer. Cayley argumenta que a gramalepsia está intrinsecamente ligada à interação entre gesto e linguagem. Ele destaca como a mídia digital acelera essa transição, criando novos espaços, novas possibilidades para a linguagem emergir. Pensa na experiência de ler um livro, né? A linguagem ali está fixa na página, imutável. Já na mídia digital, a linguagem pode se transformar, responder à interação do leitor e até se autogerar através do código. É como se a linguagem ganhasse vida própria, sabe? Escapando do controle do autor. Nossa, é verdade. Essa fluidez da linguagem digital, essa capacidade de se transformar, de se adaptar, contribui para a gramalepsia acontecer de formas novas. Inesperadas. É como se a mídia digital abrisse um portal para novas dimensões da linguagem. Exatamente. E essa ideia nos leva a outro ponto fascinante que ele explora, a arte da linguagem em ambientes imersivos, como a realidade virtual, por exemplo. Ele usa o termo mundos diegéticos constituídos pela mídia para descrever esses espaços, onde a linguagem assume uma dimensão totalmente nova. Em vez de palavras impressas numa página, a gente pode encontrá-las flutuando no ar, ou escritas em objetos virtuais,
Isso muda a forma como a gente percebe e interage com a linguagem. Sem dúvida. Cayley usa um exemplo clássico para ilustrar esse ponto, a pintura de Magritte. A traição das imagens, você conhece. Aquela pintura de um cachimbo, com a legenda: "Se ce n'est pas une pipe", isto não é um cachimbo. Sim, claro. Uma obra que brinca com a ideia de que a representação de algo não é a coisa em si, mas como isso se conecta com a realidade virtual. Imagine um cachimbo virtual. Ele pode parecer incrivelmente real, mas ainda é só um conjunto de pixels. Assim como a palavra cachimbo é só um conjunto de letras, não o objeto em si. Em mundos virtuais, essa linha entre realidade e representação, ela se torna ainda mais tênue, desafiando a nossa compreensão da linguagem e da própria realidade. É de explodir a cabeça. Me faz questionar a própria natureza da representação. Principalmente numa era digital, onde a gente é constantemente bombardeado por experiências simuladas. E por falar em experiências digitais, que ele também dedica um bom espaço no livro à influência do Google, né, na linguagem. Sim, ele demonstra um fascínio peculiar pelo Google, não só como um mecanismo de busca, mas como uma força cultural que está remodelando a nossa relação com a linguagem e a autoria. Verdade. A gente depende do Google para tudo hoje em dia. Desde encontrar informação até definir uma palavra. Ele se tornou a nossa fonte principal para tudo relacionado à linguagem. Mas como que ele analisa essa influência? E te explora como o vasto índice de textos do Google influencia a nossa compreensão de autoria. Ele brinca com a ideia de usar o Google para encontrar sequências de palavras únicas, quase como se estivesse colaborando com um mecanismo de busca para criar poesia. Que ideia interessante. É como se ele estivesse tratando o Hugo como um coautor, expandindo os limites do que a gente considera original, criativo. Mas me fale mais sobre essas experiências de Cayley com o Google. Como ele usa a ferramenta na prática. Cayley descreve momentos em que o Google bloqueia as buscas automatizadas dele, como se suspeitasse das intenções poéticas dele. É como se o Google estivesse dizendo: "Ei, você não pode simplesmente usar meus dados para fazer arte." Parece até uma batalha épica entre homem e máquina pelo controle da linguagem. E nessa batalha, Cayley introduz um conceito fascinante: a escrita para ser encontrada. O que ele quer dizer com isso? Ele descreve como um tipo de poesia colaborativa, criada pela busca de frases que existem na internet, mas que não são atribuídas a autores famosos. É como garimpar joias da linguagem, escondidas no éter digital, esperando para serem descobertas e reutilizadas. E essa ideia desafia as nossas noções tradicionais de autoria. De quem são essas frases, se elas não estão vinculadas a um autor específico? Do Google, do inconsciente coletivo da internet, da pessoa que as encontra. São questões bem complexas e fascinantes. Exatamente. Cayley nos leva a repensar a criatividade, a originalidade numa era digital, onde a informação é tão fluida, tão acessível. Ele mostra que a linha entre autor e leitor, criador e criatura, se torna cada vez mais tênue no mundo digital. E essa análise do Google, ela se conecta com a ideia da gramalepsia, como essa ferramenta impacta a forma como a gente experiencia a linguagem. O Google, com certeza, influencia. Com o algoritmo dele que indexa, organiza a linguagem, né? Ele meio que molda como a gente lê, escreve, pensa, né? E nos coloca em contato com tanta informação, tantos textos, expandindo as possibilidades da gramalepsia. Ao mesmo tempo, essa imersão no digital pode levar a gente para uma fragmentação da leitura, uma superficialidade no contato com as palavras. É um paradoxo fascinante. É como se o Google amplificasse o potencial da gramalepsia, mas ao mesmo tempo trouxesse novos desafios para como a gente se relaciona com a linguagem. E falando em desafios, Cayley também questiona o próprio conceito de literatura, na era digital, né? Sim, ele, no capítulo final de Gramalepsia, ele se debruça sobre essa questão. A literatura eletrônica pode ser considerada literatura. Ele argumenta que a arte digital da linguagem exige um novo arcabouço crítico, que vá além das categorias tradicionais da literatura. Ele propõe que a gente pense nela como arte digital da linguagem, um termo que engloba as características dos desafios únicos dessa forma de arte. Ele está basicamente dizendo que tentar enquadrar a arte digital da linguagem na caixinha da literatura não funciona. É algo completamente diferente, mas por que essa distinção é tão importante? O que muda na prática? A mídia digital, ela incentiva novas temporalidades, interatividade, né? Borrando as linhas entre leitor e escritor. Essa natureza dinâmica é central para a arte digital da linguagem. Algo que a crítica literária tradicional muitas vezes tem dificuldade de compreender. É como a diferença entre ler um texto estático e participar de uma performance interativa. A arte digital da linguagem nos convida a ser participantes ativos na criação de significado e não apenas consumidores passivos. E essa participação ativa pode ser transformadora. Cayley nos lembra que o próprio ato de ler, ou a leitura gramaléptica, como ele chama, é um processo dinâmico, uma convulsão repentina de significado que dá vida à linguagem. É como aqueles momentos, né, em que uma palavra, uma frase te impacta, revela profundidades ocultas, gera novas conexões. Exatamente. E a arte digital da linguagem, com essa natureza dinâmica e interativa, ela potencializa esses momentos, transforma a nossa experiência com a linguagem. Ao final desse mergulho profundo em gramalepsia, fico com uma pergunta.
Se as nossas vozes podem ser instantaneamente transcritas, os nossos pensamentos projetados em paisagens digitais, o que acontece com o conceito de literatura? É uma forma de arte em extinção ou está evoluindo para algo além da nossa compreensão? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu acredito que Kelly concordaria que o futuro da linguagem ele está em aberto, repleto de possibilidades, possibilidades inexploradas. Esse mergulho profundo foi só a pontinha do iceberg. Tem todo o universo de arte digital da linguagem esperando para ser descoberto. E talvez criado. E- Kelly parece nos convidar não só a experienciar a arte digital da linguagem, mas a participar da evolução dela, desafiar os limites da linguagem, da tecnologia, e ver o que surge. É uma perspectiva empolgante e desafiadora, cheia de potencial e incerteza. Com certeza. Então, caro ouvinte, ao se aventurar pelo mundo digital, lembre-se das palavras de Kelly. Esteja aberto a novas formas de expressão. Questione as categorias literárias tradicionais e abrace a natureza dinâmica mutável da linguagem na era digital. Quem sabe você não se depara com a próxima obra-prima da arte digital da linguagem, ou até mesmo a cria. As possibilidades são infinitas. E assim, encerramos o nosso mergulho profundo no universo da gramalepsia, com a certeza de que a linguagem, em sua constante transformação, continuará a nos surpreender e encantar.